Olá, estamos começando mais um Por Dentro da Copa. E nesse Por Dentro da Copa, nós vamos falar das 16 avos de final, das oitavas, o prognóstico para as oitavas de finais, e também nós iremos contar sobre a Copa mais política da história. Uma Copa onde se misturou futebol e política. Então essa Copa ela foi uma Copa bem antiga, é a terceira mundial, a de 1938, e nós vamos também falar no finalzinho na história das Copas. E olha, já começando pela 16 avos de final, no domingo o Canadá venceu a África do Sul por 1-0. No fim da partida, Eustáquio acerta um lindo chute de fora da área, abrindo o placar. Olha, esse jogo foi assim muito disputado, o Canadá jogou melhor que a África do Sul, o Canadá fez uma boa partida, ele dominou o jogo, mas ali o jogo vinha se arrastando, parecia que ia para a prorrogação, o Canadá mesmo melhor não conseguia fazer o gol, até que um lindo chute de fora da área, o Eustáquio acerta um grande chute e abre o placar, um chute rasteiro, foi aos 86, aos 40 do segundo tempo, 41 do segundo tempo, o gol da vitória canadense, e o Canadá se classificou para as oitavas de final. Já na segunda-feira, no domingo, só teve uma partida, que foi o Canadá e a África do Sul. Já na segunda-feira, a primeira partida foi o Brasil, que venceu o Japão por 2-1 e se classificou para as oitavas de final. Os gols brasileiros foram marcados por Casimiro e Gabriel Martinelli no finalzinho da partida. Já para o Japão acho que foi o Ueda, o jogador japonês, fez um belo gol de fora da área. O Brasil saiu jogando errado, não fez uma boa partida. Primeiro tempo japonês foi muito superior ao brasileiro. Casemiro começou muito mal a partida. Olha, Danilo errou o passe bobo, que é aquele passe que a bola fala que atravessar a bola é muito perigosa. O Brasil errou muito, o Japão se defendeu muito bem. E no início do segundo tempo o Brasil veio melhor para a partida, fez o gol. Fez o primeiro gol com o Casemiro de cabeça. Poderia ter feito o gol da Copa, seria o do Vinícius Júnior, que dá uma caneta no zagueiro, no meio campo japonês, parte pro ataque, chuta aquela bola, grande defesa do goleiro japonês, o Suzuki, e a bola ainda bate na trave. E aí o Brasil venceu por 2-1 no último minuto, uma linda jogada brasileira, e o Brasil acabou fazendo o segundo gol e se saindo vencedor e indo para as oitavas de final. Além do Brasil, também teve a Alemanha, que enfrentou o Paraguai. E o Paraguai abriu o placar com um inciso. Já no segundo tempo, Havertz empata para os alemães. A partida vai para os pênaltis e o Paraguai vence nos pênaltis. Olha, a Alemanha, desde 2014, ela não vence o mata-mata. Cai na primeira fase, ora cai na primeira fase, ora cai nas oitavas, e nessa ela caiu nas oitavas de final. É a maldição brasileira pegando os alemães. E olha, a Alemanha já não é mais a mesma, a Alemanha é uma grande seleção, e foi a aposentadoria do Neuer da seleção. Goleiro lendário Manuel Neuer, um grande goleiro, ele ainda pegou um dos pênaltis, ele pegou o quinto pênalti, só que na sexta cobrança o Jonathan Tah chuta para fora, e a Alemanha acaba perdendo. E o sexto pênalti, ele gerou uma polêmica, porque o Kimmich, ele foi no Goretzka e falou assim: bate o pênalti. O Goretzka, não vou bater. E foi em mais alguns jogadores alemães pedindo para os jogadores baterem o pênalti, e eles negaram bater o pênalti, e aí acabou nos pés do zagueiro. E o zagueiro nunca tinha batido um pênalti na vida, e ele isola, e ali o Paraguai chega à vitória. Logo depois ele faz o pênalti, converte, eliminando os alemães, que caiu em mais uma vez. E a única seleção que é pentacampeã garantida, que é a maior vencedora de todas nessa Copa, até a próxima Copa, até 2030, é a seleção brasileira. Em 26, a Itália não foi para a Copa. 2026, a Alemanha cai na 16 avos de final e não se classificou. Então, a única penta garantida é o Brasil. O Brasil ainda pode ser o hexacampeão. E vamos torcer, né? Domingo, Brasil e Noruega.
O que você acha desse Brasil e Noruega? A sua expectativa? São boas as expectativas para esse jogo de Brasil e Noruega às 5 da tarde? E olha, ainda na segunda, outra favorita caiu. A Holanda empatou com o Marrocos. Gakpo abriu o placar. Já no último lance, Diop empatou para os africanos. Olha, eu só vi a disputa dos pênaltis. Que disputa de pênaltis. E a Holanda acabou eliminada para o Marrocos. Mais uma surpresa. Segundo aquele Joaquim, o cara que acertou nas últimas 3 Copas do Mundo vencedores, ele errou dessa. Ele falou que o Brasil cairia para o Japão e a Holanda seria campeã do mundo. A Holanda já está fora da Copa e o Brasil venceu o Japão. O Neymar falou para ele, escreveu no Twitter assim: errou 2 vezes. Cadê o Brasil eliminado para o Japão? E cadê a Alemanha? Cadê a Holanda campeã do mundo? Mais uma vez o alemão errou, né? Esse cara é alemão. E na terça, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1, com gols de Haaland e Nusa. Diallo abriu o placar para os africanos. Olha, Costa do Marfim tem uma grande seleção. Ela jogou muito bem esse Mundial. A Costa do Marfim fez um bom Mundial, mas a Noruega é muito chata. Ela é muito boa a seleção. Ela tem o Haaland, para mim, um dos maiores atacantes do futebol hoje. Ele teve uma temporada, não sei se foi há 2 anos ou 3 anos atrás, que ele fez 53 gols em 60 jogos. Na Premier League, uma das ligas mais competitivas do futebol. Ele fez muitos gols na Premier League, foi um dos maiores artilheiros da Premier League, mas naquele ano jogou 60 partidas e ele fez 53 gols. É quase um gol por jogo. É um grande atacante. A seleção brasileira não pode errar diante de Haaland. Se errar diante de Haaland, como errou diante dos japoneses, ele vai marcar. Não pode dar 1 metro de campo para o Haaland, que é um grande atacante. Para mim, um dos maiores atacantes, um dos maiores centroavantes, com certeza. Porque hoje se tem falta de um centroavante de área, como Haaland, como Harry Kane, que são grandes nomes para essa Copa. São atacantes muito letais, que se tu der uma bola para ele, ele vai te castigar. E olha, falando de uma das favoritas, essa talvez seja a mais favorita da Copa. Essa é a mais temida pra gente, torcedor brasileiro, se quiser ser o hexacampeão. É uma seleção perigosíssima, não tem defeito. A França venceu a Suécia por 3-0, com 2 gols de Kylian Mbappé e 1 de Barcola. Mbappé em 3 Copas do Mundo, para você ter noção de quem é Kylian Mbappé, ele já chegou a 18 gols em 3 Copas do Mundo. Ele foi campeão em 18, vice-campeão em 22 e está jogando a Copa de 26 e já tem 6 gols nesse Mundial. Messi, o maior artilheiro da história das Copas, tem 19 gols em Copa. Mbappé, com 3 Copas a menos, tem 18 gols em Copa. Provavelmente, Mbappé vai ter mais 1 ou 2 Copas, ou 3. Ele tem 27, 28 anos. Ele vai ter mais 1 ou 2 ou 3 Copas. Não dá para saber. Mas é um grande jogador e provavelmente, ele vai passar o Messi em número de gols em mundiais. Vamos botar assim. Messi acaba essa Copa com 22 gols. Mbappé com 20. Mbappé tem mais uma Copa. Ele faz 3 gols na outra Copa, ele já é o maior artilheiro da Copa da história das Copas. Ele passaria com 23. É muito provável que Mbappé chegue a ser o maior artilheiro da história das Copas. E a França é muito boa seleção. A França, para mim, é a favorita ao Mundial. Tem outras, mas a França, para mim, é o que tem jogado o melhor futebol. Eu vi o jogo da França. A França poderia ter feito mais do que 3 gols. Fez 2 gols em Mbappé, teve bola na trave. A França é muito forte. Ela não tem defeito em nenhum dos setores. Setor defensivo francês. Muito bom setor defensivo. Meio campo francês. Tchouaméni e Camavinga. Grandes jogadores. A França tem zagueiros excelentes. Dayot Upamecano e Saliba. São 2 times. A França tem um Konaté na reserva da zaga. Tem o lateral do Barcelona,
lateral direito do Barcelona, que é o Koundé, grande lateral direito, marca muito bem. Tem o Tchouaméni, Camavinga, tem grandes meias, tem o Rabiot, que tem jogado muito bem. E no ataque, é brincadeira o ataque francês. Tem Désiré Doué, Dembélé é o atual melhor jogador do mundo, Kylian Mbappé, grande atacante, e tem Olise, que é um grande jogador. Olise é o maior assistente da Bundesliga e foi o maior assistente da temporada passada. Então a França é muito perigosa, a seleção francesa. E olha, ainda na terça, o México venceu o Equador por 2-0, com gols de Quiñones e Raúl Jiménez. O zagueiro Hincapié foi expulso pela regra Vini Júnior. Aquela regra que você não pode botar a mão na boca, porque teve um caso na Benfica e Real Madrid pela Champions League, e o jogador do Benfica botou a mão na boca e o Vinícius Júnior falou que ele tinha sido vítima de um caso de racismo, mas o VAR não conseguiu ver o que o jogador falou, porque ele tampou a boca. A FIFA criou uma regra que agora o jogador que não pode botar a mão na boca para falar, colocar a mão na boca e tampar a leitura labial, ele é expulso, porque presumidamente ele falou algo que não se deveria falar. Aquele caso não teve o jogador foi suspenso na época, mas não se teve uma definição se falou ou não falou. O jogador nega que falou, o jogador negou que falou, não foi nesse caso do Hincapié. Nesse caso do Hincapié parece que não falou, só que ele, como colocou a mão na boca, ele foi expulso, como está na regra, como foi a mudança por causa desse caso de Benfica e Real Madrid. Na quarta, a Inglaterra venceu o Congo. Agora vamos falar da Inglaterra, que venceu o Congo por 2-1, com 2 gols de Harry Kane. E foi no finalzinho, o Issa marcou para os congoleses. O Congo sai na frente, faz uma grande partida e estava ganhando o jogo até os 83 minutos, 82 minutos, até os 40 do segundo tempo. Estava muito perto ali da vaga o Congo, só que Harry Kane também é um dos maiores centroavantes do futebol moderno hoje. É um dos maiores centroavantes hoje. E fez o primeiro gol de cabeça e fez o segundo gol, decretando a vitória inglesa e a passagem da Inglaterra para as oitavas de final. A Inglaterra é uma grande seleção. Ela tem bons valores, bons nomes. Alguns dos bons nomes não foram convocados pelo Thomas Tuchel, como Alexander-Arnold, Phil Foden, não foram convocados, mas a Inglaterra é muito perigosa. O Harry Maguire, que é o zagueiro inglês, eu não gosto particularmente do Maguire. Eu não acho ele um grande zagueiro. Então, eu também não teria levado. Não teria outro, ele era o capitão inglês, talvez pudesse levar pela liderança do Harry Maguire, porque os zagueiros ingleses também não são tão bons. Eu acho a França mais completa. A Inglaterra é muito forte. A França é mais completa. Eu acredito na França mais completa, mas a Inglaterra também é uma seleção, é uma das favoritas ao Mundial. França, Inglaterra, Espanha, Portugal e Brasil são uma das favoritas. E agora ainda vamos falar, mas também teve um caso muito triste nesse jogo da Inglaterra e Congo, antes de falar do próximo jogo, que foi a morte do pai do treinador de Congo, que ela foi noticiada por uma repórter que deu ao vivo a morte do pai. O treinador, ele acabou deixando a coletiva. Eu acho que assim deveria ter um bom senso de não noticiar o falecimento de um ente querido. Eu acho que foi um erro que cometeu ali, porque imagina pro treinador saber pela imprensa que ele perdeu o pai. Ele não conseguiu ficar na coletiva, ele embargou a voz e se retirou da coletiva. É muito triste assim. No dia do jogo ele tinha acabado de ser eliminado para a Inglaterra, fez um grande jogo, fez um grande mundial, mas recebeu uma notícia de um falecimento de um ente querido, como um pai, uma mãe, na entrevista coletiva. Eu acho muito pesado e infelizmente a gente também lamenta pelo falecimento e dá as condolências ao treinador de Congo.
que foi um caso assim, os sentimentos para o treinador de Congo. E ainda falando da Bélgica, agora vamos falar da Bélgica que venceu o Senegal por 3-2. Esse jogo foi emocionante. Olha, Sarr e Diarra marcaram para o Senegal. O Senegal estava 2-0 na frente, faltando 5 minutos. A Bélgica vai com Lukaku e Tielemans, empata o jogo e vai para a prorrogação. Aos 120, aos 30 minutos da prorrogação, há um pênalti para a Bélgica. Tielemans vai para a cobrança e joga no ângulo, decretando a eliminação dos senegaleses. O Senegal vem de um trauma esse ano. Um trauma não, ele acabou ganhando no campo e perdendo no tapetão. Não vamos dizer tapetão, acabou perdendo o título nos tribunais. O que houve? Senegal e Marrocos foi a final da Copa Africana de Nações. Acabou dessa mesma maneira. Senegal cometeu um pênalti aos 90, no finalzinho da partida, foi esse ano, início do ano. E o Marrocos perde o pênalti, Senegal acaba ganhando, só que como os 11 jogadores saíram de campo, foi considerado WO. Essa vez, Senegal comete o pênalti aos 30 da prorrogação, só que dessa vez o Tielemans não perde, mata o jogo e dá números finais e a Bélgica avança para as oitavas. E agora vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos falar das próximas rodadas e das oitavas de final. Vamos fazer um prognóstico das oitavas de final. Felipe, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Pessoal, quero convidar a todos vocês, moradores de Petrópolis e todo esse Brasil afora, né? Venham assistir com a gente a FAMP nas comunidades, importante, que será exibido nos dias, companheiro? Nas quinta-feira, às 15 horas. E vai ter reprise, segunda, terça e sexta, quarta e sexta-feira. Importante, importante. E a FAMP é para dar voz à comunidade. A comunidade precisa de voz. E esse programa da FAMP é para isso. Aguardamos vocês. Estreia no dia 9, TV Pop, Canal 14. Servidor público do município de Petrópolis. Esse recado é para você. Já cuidou hoje da sua saúde? O zelo e o cuidado devem ser permanentes para uma maior qualidade de vida. E pensando nisso, a AFESP apresenta soluções que fazem a diferença na vida de quem preza por saúde. Só o associado à AFESP tem facilidades como o plano de saúde da Unimed com valores exclusivos e que cabem no seu bolso. Além de plano funerário para um futuro mais tranquilo e descontos em diversas clínicas e hospitais. Estamos falando de qualidade de vida, um assunto importante e que sempre merece a sua atenção. Se você preza pela sua saúde, consulte as condições especiais que a AFESP preparou para você. Estamos na Rua 16 de Março, número 38, Sala 3, no prédio da Adjuve, no centro de Petrópolis. Mais informações pelo número 2017-8904. AFESP, cuidando do seu maior patrimônio, a sua saúde. Olá, estamos de volta. E olha, eu cometi um erro. Teve os jogos de ontem. Eu queria pedir desculpa aos telespectadores. Que teve os jogos de ontem. Teve Espanha e Áustria, que venceu por 3-0 com 2 gols de Oyarzabal e Pedro Porro marcaram para os espanhóis. E ainda à noite teve Portugal, que venceu a Croácia por 2-1. Os croatas abriram o placar com Perisic. Cristiano Ronaldo empatou de pênalti e Gonçalo Ramos virou a partida aos 94. No final, aos 100 minutos, a Croácia chegou a empatar, mas por um desvio de cabelo, o VAR anulou. Esse segundo gol, o que seria o de empate da Croácia, foi um dos lances assim inacreditáveis do futebol. A Croácia
Portugal fez o segundo gol aos 94, aos 49 do segundo tempo, já lá muito avançado, aos 55 do segundo tempo, porque o juiz deu 10 de acréscimo, teve muito acréscimo. A Croácia, uma bola é lançada na área, o croata desvia de cabeça, só que não dava para ver se desviou ou não. O VAR chamou, não dava para ver, o jogador da Croácia parecia estar impedido. Tinha uma tecnologia na bola, no chip da bola, que mostra-se pelas ondas sonoras que tocou em algo. E ali foi tipo um eletrocardiograma. Subiu o pico do gráfico e mostrou que desviou no jogador croata, anulando o gol. É inacreditável que um lance desse, e o Portugal se salvou pela tecnologia, acabou não levando o gol de empate, que foi praticamente o desvio de cabelo. Ninguém conseguiu ver que desviou no jogador croata. Dava para ver no momento seguinte que desviou no jogador de Portugal, Renato Veiga, grande zagueiro. Só que ela desvia e sobra para o atacante croata. Ele toca para o meio da área e sai o segundo gol, só que o gol foi irregular e anulado pela arbitragem. Inacreditável esse lance. E olha, hoje jogam Austrália e Egito por uma vaga nas oitavas, e fechando a 16 avos, Argentina e Cabo Verde, valendo uma vaga para as oitavas de final. E olha, vamos falar, porque sábado Canadá e Marrocos se enfrentam às 14 horas. Eu acho que o Marrocos é o grande favorito. Agora eu vou dar o prognóstico das oitavas de final. Marrocos, para mim, é o favorito a ganhar esse jogo. Canadá e Marrocos. Eu acho o Marrocos uma grande seleção. Tem jogado bem. É uma das melhores seleções africanas. Foi a 4ª colocada na Copa passada. Então ela é uma seleção muito boa seleção. Ela tem um grande jogador, Achraf Hakimi. Tem o goleiro Bono, que é um grande goleiro. Na Copa passada ela eliminou Espanha e Portugal. E foi a semifinal, foi muito boa a semifinal. Ela acabou chegando em 4º lugar, 3º. Então ela é uma grande seleção e ela é muito perigosa. Ela é a atual campeã africana de nações. Tem o Brahim Dias, é um grande meia do Real Madrid. Então é uma seleção perigosa. Para mim, passa do Canadá e vai às quartas de final. O Marrocos tem um porém, que jogou uma prorrogação. O Canadá não jogou a prorrogação. Então, vamos ver. No mesmo dia, França e Paraguai às 18 horas. Coitado do Paraguai. Acho muito difícil repetir o jogo que fez com a Alemanha e sair vencedor. Acho muito difícil. Ao meu ver, França vence a partida. Vence até facilmente, 3-4-0. A França deve avançar às quartas de final. Eu acredito muito na França. Ainda no domingo, às 9 da noite, México e Inglaterra disputam uma vaga para as quartas de final. Um grande jogo, o México tem feito um grande mundial, mas eu acredito que a Inglaterra é mais forte. A Inglaterra tem Harry Kane, tem Jude Bellingham, grandes jogadores. Eu acredito que a Inglaterra vence essa partida. Vou dizer 1-0, 2-1. O México tem jogado muito bem. Eu acho que a Inglaterra ganha por 2-1. Eu acredito mais na Inglaterra. E aí, no domingo também tem Brasil e Noruega. Só que o Brasil tem uma vantagem, né? O calor. No estádio MetLife, a temperatura vai estar na casa dos 34 graus. A sensação térmica de 39 graus. Olha, no último jogo, o Haaland saiu exausto. O craque norueguês, um dos artilheiros do Mundial. É um grande centroavante, mas com 34 graus, eles não são habituados a um calor de 39, uma sensação térmica de 39 graus. Eu acredito que o Brasil possa ganhar. Vamos dizer, o segundo tempo brasileiro tem a ser muito melhor que o primeiro. Primeiro tempo vai ser mais equilibrado. Segundo tempo, por conta do calor,
jogadores noruegueses vão estar mais desgastados do que o brasileiro. E o brasileiro resiste mais a calor. A gente é habituado a passar dos 30 graus. O norueguês não. Então, a gente acaba sendo favorito para esse confronto. O que você acha, torcedor? O calor vai influenciar na partida? Você acha que a Noruega vai sofrer com calor? Eu acredito que sim. E olha, na segunda, Bélgica e Estados Unidos às 9 da noite. Eu acredito, por causa do Balogun, que é o melhor jogador americano, ter sido expulso, eu acredito que a Bélgica possa passar. Ela vem muito forte, mas também ela enfrentou prorrogação e os Estados Unidos não enfrentou prorrogação. Ela venceu o Equador por 2-0, foi fácil. Então, vamos dizer, talvez vá para uma prorrogação esse jogo, Estados Unidos e Bélgica, que a Bélgica também não tem jogado bem. Ela só jogou bem contra o Senegal. Jogou bem 4 minutos, empatou o jogo, estava perdendo de 2-0. O Senegal estava melhor na partida até os 80. Então, pode dar Estados Unidos sim. O problema americano foi o Balogun ter sido expulso, que é um grande atacante. E olha, segunda, Portugal e Espanha às 4 da tarde. A Espanha é uma das favoritas, Portugal também é uma das favoritas. Pode ser a última dança de Cristiano Ronaldo? Eu vou torcer para que não. Meu coração vai falar mais para Portugal. Eu quero que Portugal vença, mas eu acho que a Espanha é a melhor seleção e vai acabar vencendo. A Espanha também não tem jogado bem e Portugal também não tem jogado bem. Então não dá para saber. Na Nations League passada, Portugal venceu nos pênaltis a Espanha. Vamos ver o que Portugal e Espanha nos reserva para este confronto na segunda-feira. E na terça tem o vencedor de Argentina e Cabo Verde contra o vencedor de Austrália e Egito. E uma da tarde, às 5 da tarde, o vencedor de Colômbia e Gana enfrenta a Suíça. Esses jogos a gente não vai falar porque não sabemos ainda o vencedor. E agora vamos falar da história das Copas. Olha, essa Copa foi a Copa mais política. Foi na França, 1938. O mundo estava prestes a explodir. A Copa do Mundo de Futebol aconteceu sob a sombra pesada do fascismo e da iminente Segunda Guerra Mundial. A política entrou em campo antes mesmo do apito inicial. A Áustria, que tinha uma das seleções mais fortes do planeta na época, o famoso Wunderteam, simplesmente sumiu do mapa. O país foi anexado pela Alemanha nazista meses antes do torneio. O resultado: os craques austríacos foram reforçados a vestir a camisa alemã. Mas a química não funcionou e os alemães caíram logo na primeira fase. E o Brasil? O Brasil encantou o velho continente. Foi a Copa que consagrou Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o inventor do gol de bicicleta. Na estreia, um jogo maluco contra a Polônia. Gramado pesado, lama e uma chuva torrencial. O placar, um insano 6-5 para o Brasil. A grande lenda desse jogo é que Leônidas da Silva, incomodado com a chuteira encharcada, que pesava 1 tonelada, teria tirado os calçados e jogado e até feito um gol descalço. O árbitro só não viu por causa da grossa camada de lama que cobria os pés do craque. A semifinal entre Brasil e Itália ficou marcado porque o Brasil entrou de salto alto nessa semifinal entre Brasil e Itália. Leônidas da Silva, para mim, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Foi um jogo de salto alto e calça caída. Vocês vão entender por que calça caída. O técnico brasileiro, confiante que o Brasil avançaria para a final, ele poupa o craque do time, Leônidas da Silva. Ele fala assim: Leônidas, você vai descansar para a final. Brasil e Itália, mas ele tinha uma semifinal para ganhar. Ele poupa o melhor jogador do time, um dos melhores do mundo. Fala assim: não, você tem que descansar para a final. O Brasil me perde para a Itália por 2-1. Só que o lance inusitado, a comédia,
agora vocês vão entender por que calças caídas. O atacante e capitão italiano Giuseppe Meazza, e astro da Itália, foi cobrar um pênalti na hora de correr para a bola. O elástico do seu calção arrebentou. Sem perder a pose, Giuseppe Meazza segurou a bermuda com a mão esquerda, correu, deslocou o goleiro brasileiro e mandou para a rede. Um gol histórico, literalmente sem calça, né? Ou de calças curtas, né? E na grande final, a Itália enfrentou a Hungria. Reza a lenda que os jogadores italianos receberam um telegrama do ditador Benito Mussolini com uma mensagem curta e grossa: vitória ou morte. Felizmente para eles, os italianos venceram por 4-2 e se tornaram bicampeões mundiais. Anos depois, o goleiro da Hungria declarou em tom de humor negro: posso ter tomado 4 gols, mas salvei a vida de 11 homens. A Itália foi bicampeão da torneio da Copa do Mundo e levantou o troféu Jules Rimet mais uma vez. Esse lindo troféu que o Felipe, que a produção vai mostrar aqui pra gente. Esse troféu é uma das coisas mais lindas do futebol. Ele já não, depois eu vou contar a história dele, a lenda dele, porque... E olha, teve dia 19 de junho de 38, que foi a final no estádio Olympique de Combe, em Paris. Reuniu mais de 45 mil pessoas para ver um confronto entre Itália e Hungria. E olha, a Itália foi campeã do mundo, a Hungria vice-campeã do mundo, o terceiro colocado ficou o Brasil, em quarto a Suécia, e o artilheiro foi Leônidas da Silva, mesmo sem jogar a semifinal. Ele fez 3 gols contra o jogo contra a Polônia, que foi o primeiro jogo do Brasil, e fez mais 4 gols no Mundial, totalizando 7 gols em um Mundial. E olha, estamos chegando mais um fim de Por Dentro da Copa. Nós falamos, e na próxima nós vamos falar das oitavas de final e vamos trazer os prognósticos para as quartas de final. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço e até a próxima.